associação tem, como, enfim, muitos dos presentes sabem, os seus objetivos de defender e divulgar o ideal monárquico, o regime de chefia de Estado, mas tem exercido também, na persecução desses objetivos, tido também um papel, enfim, na área da cultura e da área social, aqui em Viseu e das mais diversas formas. Hoje, para assinalarmos, enfim, este jantar, almoço comemorativo, a associação está no seu 25º aniversário, resolvemos trazer uma palestra de caráter cultural que, enfim, não diz respeito à nossa zona de Viseu, à nossa região de Viseu, mas diz respeito à nossa capital do país, Lisboa, e que é um assunto que penso que será, enfim, curioso todos sabermos, que não conhecerão, que aliás a investigação que era a própria senhora professora doutora Aline Galas, que é professora na Universidade Autónoma de Lisboa, professora desde 1999, se foi? Sim, sim. Não professora de História da Arte. Eu então não mais, novos meus agradecimentos e então... Muito obrigada. Obrigada por poder partilhar um pouco das minhas investigações durante o meu doutoramento sobre um edifício mítico, não é? A Ópera do Tejo, todos nós já ouvimos falar, não foi em Viseu que foi construída, mas foi de facto onde a corte estava permanentemente no século XVIII. Ora, pelos 25 anos da Real Associação de Viseu, eu entrei e com o grande privilégio, com o convite da Sua Alteza Real para a Real Associação de Lisboa há 24 anos, e portanto a Real fazia um ano, daí também esta minha ligação com a causa e com a divulgação também da nossa cultura. E vamos então, nesta pequena viagem, perceber como é que surge esta obra mítica, que, como todos sabem, aparece em 1755, depois de 3 anos de intenso trabalho, e vai ruir com o terremoto de 1º de novembro de 1755, portanto, apenas 7 meses de vida. Mas há aqui antecedentes. Sempre disseram que Dom João V era um rei freirático, que só pensava na patriarcal e nas questões de... Todos nós sabemos também a importância, obviamente, de Roma nesta altura, sempre teve, mas neste momento em particular, e esquecem que ele também esteve ligado à arte. Mafra é um bom exemplo disso. Arte, cultura e também música. Ora, com a morte de Dom João V, em 1750, há um luto obrigatório na corte por 2 anos, em que em 2 anos não poderia haver qualquer manifestação cultural. Só que Dom José era um grande amante de ópera. Ele e também Dona Mariana Vitória. Gosto pela ópera introduzido principalmente pela Rainha-Mãe, Dona Mariana d'Áustria. Ora, vão contratar exatamente um arquiteto bolonhês da grande escola de Bibbiena, da família Galli Bibbiena, a família mais conhecida de construções de teatros de ópera, que estava espalhada por toda a Europa, nas grandes casas imperiais. E reparem na data, ele chega em janeiro de 1752. Portanto, foi mesmo para cumprir os 2 anos de luto. Mal acabou o tempo e recomeçaram os festejos, e neste espaço de 3 anos foram construídos 5 teatros de ópera. No entanto, Dom João V, como poderão ver pelas armas que estão na boca de cena, Dom João V já tinha a ideia de se fazer um teatro de ópera grandioso, reparem na quantidade de ordens de camarotes, com um camarote régio ligado ao Palácio Real. Portanto, quando Dom José apresenta a ideia de
de se fazer a Ópera do Tejo, que na altura era só conhecida como Real Casa da Ópera, ligada ao Palácio Real, não foi uma ideia que lhe surgiu de repente. É uma ideia que já acompanhava a família real. E como é que era esta grande casa de ópera? 600 pessoas. Em Salvaterra de Magos já havia um teatro para 500. Portanto, é quase como um teatro irmão. Também construído por Bibiana. Tinha 4 ordens, um camarote régio, onde estaria toda a família real, e 2 particulares junto ao palco, que dizia mesmo para o rei ouvir melhor. Ele era um amante tal de música, aliás, toda a família real, que cantavam lindamente, como há descrições da época, cantavam e representavam lindamente. Ele adorava ouvir a música de perto. Mas não podemos esquecer algo fundamental neste período em que estamos a falar do absolutismo, em que o teatro é um espelho. Ou seja, o que se passa no palco reflete a sociedade que está na sala. E o rei tem esta duplicidade de encontro com a corte que é excepcional. Só podiam entrar no teatro quem fosse convidado por El Rei. Era uma obra régia e El Rei convidava quem ele quisesse para estar neste seu divertimento. A decoração era toda branca e dourada, como era habitual nos teatros desta época. Aqui apenas uma pequena lista com a distribuição dos camarotes, em que, ao contrário do que hoje nós temos a tendência em pensar, os melhores lugares estarão mais acima e também na plateia. No entanto, no teatro, a posição em que vão sentar representa também a sua condição social. Obviamente, o camarote real é o mais importante e fica na zona entre a primeira e segunda ordens. Quem fica mais para cima são os criados da Casa Real, ou que fazem parte da Casa Real. Todo o resto da corte ocupa a plateia ou as outras ordens. Mas temos uma dificuldade. Como estudar um edifício que já desapareceu? O que é que há desse edifício que chegou até nós que possamos, de facto, tentar encontrar, perceber, compreender um pouco melhor o seu papel? Há várias descrições. Mas onde é que ele ficava? Sabíamos que era próximo do Paço Real. Mas o que é que há realmente daquele edifício que temos a certeza absoluta que era a sua representação? Há vários desenhos que dizem, talvez seja, mas como é que podemos ter a certeza? Ora, isto prende-se com uma área que é a criptohistória da arte, que é exatamente a tentativa de reconstruir e de compreender a importância de algo que já desapareceu. O que é que temos então, indiscutivelmente, das representações da Ópera do Tejo? Temos a gravura das ruínas e temos a marca da ópera que se situa exatamente por baixo da malha urbana da cidade de Lisboa. Esta é uma pequena imagem da planta da cidade de Lisboa, construída por Carlos Mardel, Eugênio dos Santos e Manuel da Maia, em que, como se bem recordam, tudo aquilo que está a rosa é o que estava na Lisboa antiga e o que está amarelo, aquilo que ia ser reconstruído. Peço a vossa atenção para este pormenor. Reparem, temos aqui a ligação entre o Palácio Real e a Ópera, que começa nesta zona rosa, e reparem como esta linha é completamente coincidente com a ópera. Ela acabaria aqui e aqui começariam então as cavalariças do Palácio Corte Real. Reparem bem, porque isto vai ser muito importante. Toda esta esquina, toda esta área é coincidente. E temos, obviamente, a representação das ruínas.
feitas por Lebas em 1757. Atenção, é importante porque depois do terremoto termos pedra aparelhada com mais de 30 metros que se manteve de pé até 57, talvez fosse de ser aproveitado. Ora, com esta imagem em planta do edifício atual, nós conseguimos perceber que há algumas coincidências. Reparem, esta parte da Academia da Marinha acaba exatamente na zona em que acabava a obra do texto. Estas esquinas estão milimetricamente iguais às atuais. Pois percebemos que há aqui muita confusão neste edifício e aqui acaba exatamente com esta esquina. Esta confusão que aqui vocês conseguem compreender pelo telhado corresponde a uma capela, Academia da Marinha. Esta parte já é o Tribunal da Relação, que apanha mais este pouco do Tribunal da Relação. Depois a Academia da Marinha, aqui outra vez, aqui já é a Caixa de Providência e aqui a Marinha outra vez. É estranho quando nós sabemos que esta zona de Lisboa foi reconstruída de raiz depois do terremoto. É o que sempre nos foi dito, que a Baixa foi completamente arrasada e então, depois, à boa maneira iluminista, foi completamente reerguida das cinzas. Mas será que não iriam aproveitar absolutamente nada do que restou? Pormenores. Peço a vossa atenção para este guarda-fogo monumental, gigantesco. E na mesma zona onde ele está atualmente, nós olhamos para a gravura da ópera e, por coincidência, o mesmo guarda-fogo está por lá. Ora, não me parece que precisemos de ser todos arquitetos para compreender que coincidências em que até o corte do remate tem exatamente o mesmo corte, no mesmo sítio. A inclinação do guarda-fogo é exatamente igual à que está lá hoje. E este pequeno corte é também o mesmo. Bom, que tal irmos lá dentro? Aqui, já na parte do celeiro, das cavalariças do Palácio Porto Real, se repararem, há exatamente aqui uma reentrância trapezoidal que é exatamente igual à que está lá atualmente. E, pasme-se, no lugar em que em planta nós temos o tal corredor que ligava o Palácio Real à Ópera do Tejo, exatamente no mesmo local, o que é que nós vamos ter? Uma escada que dá por uma abóbada. Para uma construção feita de raiz. É estranho, no mínimo. E depois vamos ao Tribunal da Relação. Como é que no Tribunal da Relação nós vamos ter uma janela que dá com este tamanho, que dá para um pequeno saguão e ainda por cima é cortada com um arco típico das janelas construídas na cidade de Bolonha. E este senão quando, no varandim, nós encontramos uma pedra que foi submetida ao fogo, encaixada com pedra nova e outras remendadas. Ora,
o que é que nós poderemos perceber pelo local? Que, obviamente, e voltando para perceber toda esta zona da Ópera do Tejo foi reaproveitada para então ser instalado o Arsenal da Marinha, o Tribunal da Relação e, obviamente, o cofre da Previdência, porque, como devem calcular, numa altura em que a cidade estava completamente arrasada, numa altura em que havia poucos recursos, obviamente que seguidamente com Doeiras, mas na altura ainda apenas o secretário de Estado Sebastião José de Carvalho Leão, bem como toda a sua equipa para reconstruir Lisboa, foi reaproveitar aquilo que já estava de pé, que sobreviveu ao terremoto e que obviamente também sobreviveu às réplicas. Não podemos esquecer também que este edifício foi o primeiro da Baixa de Lisboa que foi reconstruído, ou foi a zona que foi reconstruída primeiro. Portanto, obviamente que numa altura em que havia necessidade de reaproveitamento de recursos, este edifício foi reaproveitado. Se dúvidas houvesse, e como disse a minha orientadora durante a tese de doutoramento, Aline, é verdade que há muitas coincidências, mas nós em História precisamos de um documento que comprove o que nós dizemos. Reparem, não dizem para arrasarem com as ruínas, dizem para reedificação, ampliação do mesmo lugar em que antes esteve ao mais terreno que necessário para uma boa execução do plano. Portanto, com as obras que começam em abril de 1757 e que se prolongam até 1759, aquele edifício foi, de facto, reaproveitado. Infelizmente, o terremoto, o maremoto e o incêndio que se seguiram destruíram uma das óperas mais magníficas, e isto não eram os portugueses a dizer, eram mesmo os estrangeiros, que faziam referências à Ópera do Tejo como uma das mais exuberantes e magnificentes óperas que alguma vez tinham visto na Europa. Perdemos, infelizmente, o seu interior e os cenários magníficos do melhor época da ópera em Portugal, mas sem dúvida que um edifício esplendoroso, grande e magnífico se manteve e é ainda uma memória.